Esse texto de 2 Samuel, esse texto de 2 Samuel 21, a partir do versículo 15, narra a história da destruição de 4 gigantes pelos valentes de Davi. No versículo 16, você que está com a Bíblia aberta vai ver aí que um gigante por nome de Isbi-Benode, ele tentou se aproveitar do cansaço de Davi, porém Abissai sai em defesa de Davi e mata o gigante. No versículo 18, nós vamos ver um outro gigante, o nome dele não está neste versículo 18, mas se você ler em 1 Crônicas 24, o nome desse gigante é Sipai. E ele também é derrotado em batalha por Sibecai. No versículo 19, o terceiro gigante, na terra de Gobe, ainda outra batalha na mesma terra, Elanã, que filho de Jair, mata um gigante, aqui descrito pelo autor de Samuel como Golias, mas em 1 Crônicas 25, temos o nome dele que é Lami, ele era irmão de Golias de Gate, que foi morto por Davi. E no verso 20 nós temos a descrição de um quarto gigante, que também foi morto por Jonatas, que era sobrinho de Davi. E esse gigante, ele tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. O interessante nessa história é que o primeiro gigante, ele tentou matar Davi. E o quarto gigante dessa história, ele desafiou Israel, o povo de Deus, e tentou prevalecer contra o povo de Deus. Porém, todos eles foram destruídos. 2 perguntas que surgem com base nesse texto que nós acabamos de ler. Primeira, de onde surgiram esses gigantes? De onde eles vieram? A Bíblia diz que eles eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, da terra de onde também surgiu Golias. Nesta região, os homens, eles tinham uma estatura acima da média. Eles eram grandes já por natureza, se comparado com os soldados israelitas que tinham em média 1,60 m, 1,65 m. Esses homens eram grandes. Porém, esses 4, eles tinham um tamanho fora do comum. Segundo historiadores, eles tinham por volta aí de 2,20 m, 2,30 m. Se você pegar um homem de 1,65 m e colocar ao lado de um homem de 2,30 m, gente, tem muita diferença. A segunda pergunta é o que tornou os soldados de Davi valentes a ponto de enfrentar esses gigantes e vencer os gigantes em batalha. Para nós entendermos isso, é preciso voltar um pouquinho na história. Voltar um pouquinho na Bíblia, lá para 1 Samuel, capítulo 17, que narra a batalha entre Davi e o gigante Golias. Até aquele momento, nenhum israelita ousou entrar em batalha contra um gigante. Davi foi o primeiro do seu povo que teve esta coragem. E por causa deste exemplo de Davi, nós vamos ver agora em 1 Samuel 21 que outros soldados israelitas também seguiram o exemplo dele. O que nós aprendemos com isso? Que você, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você faz no reino de Deus está sendo observado pelas pessoas. Davi ainda não era um líder. Davi tinha apenas sobre ele a unção, mas ele ainda não era rei. Mas a habilidade de Davi no campo de batalha gerou o que uma geração de seguidores que imitam Davi em sua coragem e em sua fé contra os gigantes. Fazendo um paralelo com essa história, é muito comum, por exemplo, na igreja, talvez vocês até se identifiquem
com pessoas que, por exemplo, aprendem a cantar, que aprendem a pregar, ensinar, evangelizar, orar, observando o exemplo de outro. E aí o que você vê? Às vezes o irmão, ele canta igual o outro irmão. O irmão prega igual o outro irmão. O outro ensina, ora igual o outro. Porque as pessoas estão observando o que você faz. E Paulo ele fala sobre esse princípio, que eu vou chamar de princípio da observação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo diz para Timóteo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar, ou seja, observa. Veja como eu faço, aprenda. E aí ele fala assim: depois entrega aquilo que você aprendeu para outros homens, para que esses outros homens também passem o mesmo ensinamento para outro. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala assim: sigam o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Esse é o princípio da observação. O tempo todo, você que canta, você que prega, você que ora, viu, Raquel? Camille, quando vocês estão cantando aqui, alguém está olhando. E daqui a pouco você tem uma criança cantando e fazendo igual. Hoje de manhã nós estávamos aqui na igreja e eu estava observando 2 jovenzinhos que estavam com violão. E eu até disse para o pai de um deles o seguinte, eu falei: dá uma olhada que bonitinho. Porque eles estão vendo outros tocar e eles também estão aprendendo a fazer igual. Então, o princípio da observação é um princípio que todos nós devemos praticar e devemos também estar conscientes de que alguém está nos observando naquilo que você faz. Mas vamos voltar para o texto de Samuel 21, a partir do versículo 15. Nós vamos ver que nesta batalha contra os gigantes, Davi não é o herói da narrativa. Se lá em 1 Samuel 17, Davi é o homem que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Se em 1 Samuel, Davi é o homem que venceu o gigante, o primeiro gigante derrotado na história por um israelita. Agora aqui, Davi não é o herói. Quem são os heróis destas batalhas? São os seus valentes, que vão dividir o mérito com Davi. Porque o versículo 22 diz assim, que os gigantes foram mortos por Davi e os seus soldados, embora Davi não tenha lutado contra esses gigantes. Mas eles atribuem a Davi, eles reconhecem em Davi a figura de alguém que os incentivou e que através do seu exemplo despertou neles a coragem e a habilidade para vencer gigantes. Vamos continuar um pouco mais adiante agora e ver o que esses gigantes podem representar em nossos dias. O primeiro gigante que foi derrotado em batalha, no versículo 16, o nome dele é Isbi-Benode. Quando você lê o verso anterior, que é o versículo 15, nós vamos ver que os filisteus, eles confrontam os israelitas. Eles chamam os israelitas para a batalha. E Davi e os seus homens, eles vão à luta para defender o seu povo. Mas num determinado momento a batalha estava tão intensa que a Bíblia diz que Davi ficou esgotado. Davi se cansou. Eu não sei se você já enfrentou alguma batalha na sua vida a chegar nesse ponto de você ficar esgotado. Aliás, eu diria para vocês que todo crente um dia se cansa. Se você acha que você nunca se cansou, é porque você nunca entrou numa batalha ferrenha como esta de Davi. Porque Davi está cansado. A Bíblia diz assim que Davi ficou fatigado. Não é fatigado de ficar sentado, é fatigado de lutar. De lutar contra os filisteus. Mas o interessante aqui que a gente vai ver é que Davi não estava sozinho nesta batalha.
Algumas pessoas acham assim que o crente não se cansa. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é muito citada, quando algum crente fala assim, eu estou cansado de lutar, irmão fala, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. O versículo está dizendo os que esperam, não os que lutam. Então a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Antes de querer achar que seu irmão que está em batalha não vai se cansar. O próprio Jesus se cansou. Quando você lê, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 6, diz que os discípulos estavam caminhando com Jesus e aí eles encontraram ali um poço chamado Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia e diz que Jesus estava cansado da viagem e ele sentou. O próprio Cristo, a sua figura humana, ele sente o peso do cansaço. Existem muitas pessoas na igreja que também, às vezes, se cansam. E a gente precisa ter consciência disso. Principalmente aqueles que estão atuando na liderança, no ministério, que são bivocacionadas, as pessoas se cansam no trabalho. As pessoas se cansam nos estudos, porque tem gente que fala assim, jovem não se cansa, né? Não sei se os jovens aqui já ouviram alguém falar isso para você. Você é jovem. Mas o jovem se cansa quando estuda também. Salomão disse que estudar demais causa tédio. Chega uma hora que a cabeça cansa. As pessoas se cansam o tempo todo. Porém, nós precisamos entender que esse cansaço não é para te paralisar, não é para te derrotar, é apenas para te dar uma pausa para que você possa continuar lutando. Agora, o que a gente vê em Davi é um erro que acontece com muitas pessoas. Porque Davi estava cansado, mas ao invés de descansar, de dar uma pausa para se recuperar, o texto diz que Davi continua lutando. Ele ignora os sinais que o seu corpo estava dando, que ele estava cansado. E ele continua na batalha contra os filisteus. Cuidado quando você estiver cansado na batalha, para não querer fazer mais do que o teu corpo permite. Foi nesse momento que Isbi-Benode, o primeiro gigante, ele percebe o cansaço de Davi. Ele olha e ele vê que Davi já não está levantando a espada com a mesma disposição. Ele percebe que a velocidade de Davi em batalha já não é mais a mesma. Então ele se aproxima de Davi para matar Davi. E é interessante que o autor aqui diz que ele tinha uma lança que pesava mais ou menos 5 quilos. E ele estava com uma espada nova, louquinho para poder estrear essa espada em Davi. A Bíblia diz que ele tinha uma espada nova e ele queria desferir um golpe em Davi. Mas ao lado de Davi estava alguém. Quem é esse gigante? A Bíblia diz que o nome dele, Isbi-Benode, significa habitante de Nob, ou a sua habitação está em Nob. Eu vou dar um nome para esse gigante. Eu vou chamar ele de gigante do oportunismo. Que se aproveita do teu descuido, que se aproveita da sua lentidão, que se aproveita do seu cansaço para poder agir e tentar te derrotar. O nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 5,8, ele fala o quê? Que o adversário, ele fica ao teu derredor. Ele só fica olhando. Aí ele vê o irmão ali, cheio do poder, cheio de graça, e faz aqui, faz acolá, e o diabo está só observando. Aí chega uma hora que a velocidade do irmão diminui, começa a ficar lento, começa a ficar cansado. Olha o que Pedro diz, irmãos, ele fica ao derredor procurando alguém para devorar. Não ande sozinho. Não vá para a batalha sozinho. Porque se você estiver sozinho, cansado na batalha, o gigante do oportunismo vai se aproveitar do teu cansaço para te derrotar. Davi estava cansado. Mas tinha ali perto de Davi um jovem chamado Abissai.
Abissai era sobrinho de Davi. Abissai é aquele jovem que quando Davi vai até o acampamento de Saul, e ele vai com Davi, ele se oferece, ele diz para Davi, se o Senhor me permitir, eu posso com um golpe eliminar Saul. Abissai é aquele rapaz que junto com seu irmão mataram Abner, porque Abner tinha matado o seu outro irmão chamado Asael. Então todo crente, irmãos, precisa ter um Abissai do seu lado. Quando você está no campo de batalha, todo crente precisa ter alguém que esteja sempre ali do seu lado, um intercessor, um ajudador, um conselheiro, alguém que vai te ajudar quando você estiver cansada, quando você estiver cansado, para que o inimigo não prevaleça contra você. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, Paulo fala assim, que os que são fortes na fé, eles devem ajudar aqueles que são fracos a carregar os seus fardos, ou as suas cargas. Então eu te pergunto nesta noite, quem é o Abissai da tua vida? Quem é o Abissai que te assiste no campo de batalha? Que ora com você? Que participa com você das aflições? Que te ajuda quando você precisa, mulher, homem, quem é o teu Abissai? Não é o teu colega descrente do trabalho, não é o teu colega descrente da escola, não é o teu colega descompromissado com o evangelho. Você precisa ter um intercessor que caminhe com você no campo de batalha, para que o gigante do oportunismo não se aproveite da tua situação. O segundo gigante, ele se chama Saf, mas em 1 Crônicas 20 o nome dele é citado como Sipai. A Bíblia diz que esse gigante, ele estava na batalha contra os israelitas numa cidade chamada Gobe, ou Gezer em Crônicas. O nome Gobe significa buraco, cova. O nome Gezer significa penhasco ou despenhadeiro, um lugar talhado cheio de pedras. Era nesse lugar que os israelitas estavam lutando contra o segundo gigante. Eu vou dar um nome para esse gigante de o gigante da cova, o gigante do buraco. Porque essa é uma das estratégias também do inimigo. Tentar vencer o crente, levando-o para o campo de batalha, no buraco, na cova. A cova que pode te levar muitas vezes à dúvida, à culpa, que pode te levar a estar numa posição onde o inimigo ofereça vantagem. Mas a Bíblia diz que havia um outro valente de Davi chamado Sibecai. E Sibecai, ele não tem medo de enfrentar o gigante mesmo lutando no seu território. Sibecai estava no buraco, vamos dizer assim, na cova. E ele sabia que ali o território era do inimigo. Mas ele não tem medo, e o texto diz que os filisteus foram subjugados no seu território. O que eu aprendo com essa lição? É que o crente não pode ter medo de confrontar o inimigo no seu território. O crente não pode ter medo de avançar contra o inimigo, ainda que diante de você exista uma cova. Lembre-se das palavras do salmista no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande no vale sombrio de morte, eu não tenho medo, porque o Senhor Deus está comigo. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está contigo, mesmo que você vá para o campo de batalha, na cova, no campo do inimigo, não tema. Jesus disse que a sua igreja é poderosa. E não existe buraco, armadilha, cilada do inimigo que possa deter a igreja do Senhor. Olha o que Jesus diz em Mateus 16, 17 e 18. Ele chama Pedro de lado e ele fala assim: Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer, eu vou te revelar uma coisa. E eu quero te revelar essa coisa também nesta noite. Jesus falou assim: olha, eu vou te falar uma verdade, mas essa verdade, ela nunca foi revelada por qualquer ser humano. Esta verdade,
ela veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então esta verdade que Jesus revelou para Pedro, que ele nos revelou pela sua palavra, ela veio diretamente de Deus. Você quer saber qual é? Olha o que Jesus disse: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você entendeu, dá um glória a Deus aí. O que Jesus estava dizendo: o inimigo não tem poder sobre você. O nosso irmão Pedro disse que o mundo está no maligno. O mundo está um caos, buraco para tudo quanto é lugar, né? Ciladas para tudo quanto é lugar. Mas se você é a igreja de Deus, lembre-se disso, essa verdade veio dele para a tua vida. As portas do inferno não têm poder sobre você. Nenhum gigante pode vencer um crente que tem a sua fé firmada em Deus. Sibekai representa os crentes corajosos. Corajosos como Daniel, que foi jogado na cova. Mas no dia seguinte, quando o rei vai até aquele lugar, e lá de cima ele pergunta: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso você ainda vive? Qual é a resposta de Daniel para o rei? O meu Deus mandou o seu anjo, ele fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Daniel estava na cova, mas Deus estava com ele, e o leão não teve poder sobre ele, o gigante não tem poder sobre você. O terceiro gigante, o autor de Samuel, ele chama ele de Golias. Mas quando você vai para a passagem de 1 Crônicas capítulo 20, na verdade, o seu nome não é Golias. O seu nome é Lame, irmão de Golias. Mas acontece que Lame, ele pega uma carona na fama do seu irmão. Então, por ele ter uma estatura, uma compleição física parecida com a de Golias, as pessoas então começam a chamar ele de Golias, o segundo Golias. A Bíblia disse que Lame, ele tinha uma lança, que somente o seu cabo, o cabo da lança dele, era da grossura do eixo de um tear de tecelão, ou seja, pesava aproximadamente 8 quilos. Tem gente que vai carregar 1 quilo e já está reclamando: ai meu Deus, como está pesado. Só o cabo da lança do homem pesava 8 quilos. Lame é o único irmão oficialmente reconhecido nas Escrituras como irmão de Golias. E o nome que eu poderia dar para ele é o gigante do passado. Porque Lame representa aqui o Golias do passado. O passado é o pior inimigo daquele que vive preso e condenado por ele. O diabo está o tempo todo tentando te acusar e te prender no seu passado, para que você não avance pela fé, para que você não conquiste as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que, por causa do seu passado distante de Deus, deixaram de permanecer na fé, que retrocederam, que pararam no meio do caminho, porque essas pessoas não conseguiram olhar para frente, não conseguiram vislumbrar o seu futuro que estava à sua frente, porque eles ficaram paralisados pelo passado. São pessoas que estão trancadas por esse gigante chamado passado. Quando os israelitas vão ao campo de batalha, eu penso, não está escrito na Bíblia, mas alguém deve ter dito: olha, o gigante Golias está lá. Talvez alguém deve ter pensado: Golias ressuscitou. Que Golias é esse? Talvez aqueles que viram o Golias no passado, alguns podem ter temido. Mas a Bíblia diz que havia um valente de Davi, que ele não tem medo do passado, ou daquilo que aquele gigante representava. Isso me faz lembrar das palavras do meu irmão Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, quando ele fala assim: irmãos, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás. Ou seja, eu esqueço do meu passado, eu olho para a minha frente e corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Escute o que eu vou te dizer.
O teu prêmio não está no passado distante de Deus. A tua vitória, a tua honra não está num passado distante de Deus, mas no futuro que Deus reservou para você. Então, se você estiver enfrentando o gigante do passado nesta noite, seja como Elanã, porque Elanã não leva em consideração a fama, o nome do gigante. Elanã está tão convicto de que, baseado na experiência de fé de Davi e de seus irmãos que venceram gigantes, que ele também pode vencer, que a Bíblia diz que ele vai para a batalha e ele derrota o gigante com facilidade. Irmãos, o gigante pode representar o passado, mas o Cristo que você segue, a fé, tua fé firmada em Deus, representa o teu futuro. Não importa o que passou, olhe para Jesus. Olha o que Jesus diz, João 16, 33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, tenham coragem. Alguns irmãos mais enfáticos, eles já aproveitam aqui, já completam, e vós também vencereis. O que Jesus está dizendo, olhe para mim, eu venci. Então você também pode vencer. O passado não pode te paralisar. O passado não pode impedir você de conquistar as promessas de Deus para a tua vida. Olhe para a frente. Mas tem um quarto gigante no versículo 20. Eu diria que, ao ler a descrição física desse gigante, a gente pode imaginar que ele era o mais assustador de todos. Porque naquela época, vamos tentar imaginar um tempo onde a ciência não tinha evoluído tanto quanto nos dias atuais, onde a informação não chegava com tanta precisão como hoje. E de repente, um homem com 6 dedos na mão, em cada mão, e 6 dedos no pé. Aquilo representava o quê? Excesso, exagero. Ou seja, ele tinha mais do que todos os outros. Então eu vou dar um nome para esse gigante, de o gigante do exagero. O gigante do excesso. Ele tem a aparência mais assustadora. E quando a gente faz um paralelo com a nossa história contemporânea, nós vamos ver que o exagero tem arruinado muitas pessoas. O exagero tem feito muitas igrejas, ministérios naufragarem. Porque eu vou explicar um pouco para você. O que é uma pessoa exagerada? Primeiro, é a pessoa que gosta de ultrapassar o limite. Gosta de querer ser, ela não é, tá? Ela quer ser mais do que os outros. Também não está escrito na Bíblia, mas eu estou imaginando o gigantão lá, ele levantando as mãos e falando assim, ó, se vocês têm 5 dedos, eu tenho 6. Eu sou exagerado. O exagerado gosta de realmente querer ser um pouco mais. Exagerado gosta de impressionar. Quem é exagerado, se é crente, exagera no testemunho. E é um adepto da mentira, irmãos. Aí não preciso nem falar muita coisa, porque o mentiroso é filho de quem? Vocês já sabem. Quando ele vai contar o seu testemunho, ele consegue envolver o seu testemunho num drama, né, que às vezes leva as pessoas à comoção, né, à emoção. Se você ouvi-lo contar o testemunho hoje, daqui uma semana, você ouvir ele contar o testemunho em outro lugar, você pode ter certeza que ele terá aumentado um pouquinho mais. E se você ouvir ele daqui um ano, gente, aí então nem se fala. E o mais interessante do exagerado é que ele nunca fracassa, ele nunca erra. Ele é sempre o herói. Ele sempre está num patamar de superioridade em relação aos outros. Uma outra coisa é que exagerado gosta de números. Eu tinha um amigo que ele era pregador. Já faz muito tempo, gente. Eu estou falando aqui do tempo da minha juventude, então, sei lá, uns 40 e tantos anos atrás. Faz um tempinho, né?
Esse meu amigo, às vezes ele ia pregar nas igrejas. Naquele tempo as igrejas tinham poucas pessoas. As igrejas tinham 15, 20 pessoas, né? O evangelho naquela época não era tão propagado quanto hoje. Só que aí depois ele chegava e falava assim: irmãos, eu preguei para uma multidão. Ele pregava para 10 e falou que pregou para 100. Pregava para 100 e falava que tinha pregado para 1000. O exagerado gosta de fazer isso. Ele gosta de exagerar no número para impressionar os outros. Exagerado gosta de falar, ele quer impressionar na sua espiritualidade. Ele tem que sempre criar uma áurea, onde a sua relação com Deus é maior do que a dos outros. E aí quando ele vai contar os seus depoimentos, as suas experiências no monte, a sua experiência na oração, gente, o negócio sempre aumenta um pouquinho. Tem anjo sobrando, tem anjo voando. Quem já viu, outro dia eu estava ouvindo uma pseudo-pastora que dizia o seguinte, que ela fez uma viagem no inferno. E ela viajou lá no inferno e ela viu tanta gente lá no inferno que eu falei: Senhor, essa mulher deve ser doida. Porque o único que foi e voltou que eu conheço é o nosso Senhor, aquele a quem Deus deu um nome sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. Mas essas viagens malucas, então a pessoa gosta de impressionar e às vezes os outros ficam olhando e falam: uau, uau, né? Irmão, cuidado com o exagerado. Porque o exagerado, ele insiste em promover o que faz. Ele sempre gosta de falar nos seus sacrifícios, como se os outros não fizessem nada. Ele ora mais, ele evangeliza mais, ele visita mais. Tudo ele faz mais do que os outros, porque ele quer impressionar as pessoas que ouvem. Talvez você já tenha ouvido alguém. Só que às vezes exagerado exagera tanto que uma vez eu ouvi um irmão falando que ele já estava há 80 dias em jejum. Gente, eu fiquei imaginando. Eu tive um amigo que ele queria fazer o jejum de Moisés no monte, 40 dias de jejum. Talvez os meus irmãos que estão aqui vão se lembrar. Eu acho que uns 15 dias depois que ele estava em jejum, um dia a gente estava sentado na calçada de casa e lá vem o Josué. E aí o Josué chega perto de nós e fala assim: vinde após mim. O cara acha que não está legal não. Aí tinha uma árvore. Aí o pessoal falou: Josué, você está doido? O que está pegando? Ele falou: vós que não acreditais no meu poder, vede o que eu vou fazer. Olha a linguagem. Ele subiu na árvore. E ele queria pular lá de cima para mostrar que ele era o filho de Deus. Sabe como terminou a história? Quem se lembra disso, meus irmãos? Foi ele amarrado numa camisa de força, sendo levado para o hospital psiquiátrico. O exagerado, ele quer sempre fazer ou dizer que fez mais do que os outros. Porque ele quer impressionar. Irmãos, eu escrevi uma palavra aqui muito importante para não esquecer. Tem pessoas na igreja, anote isso. Talvez você não seja exagerado, então isso é para você. Tem pessoas na igreja que fazem muito mais do que os outros. Eles não impressionam com as suas obras, mas eles agradam a Deus porque fazem tudo para honrar a Deus e não os homens. Ninguém vê o que você está fazendo, mas existe um Deus no céu que está vendo tudo o que você faz. E lá do seu trono ele olha e diz assim: este é o meu servo, esta é a minha serva. O gigante do exagero desafiou os israelitas. Se o primeiro desafia Davi, esse agora está desafiando todo o povo. E ele tenta impressionar com a sua compleição física. Mas o que nós vamos ver aqui é Jonatas, um outro sobrinho de Davi, se levantando. A Bíblia diz assim, que Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, matou o gigante. Sabe uma lição importante que eu aprendo aqui sobre Jonatas e Abissai? Porque os dois eram sobrinhos de Davi. E é interessante que eles aprenderam com o tio como vencer gigantes, como não temer gigantes, como enfrentar os gigantes. E aí eu estava pensando nesta palavra e me veio algo ao coração para compartilhar com vocês. Queridos,
Como é bom quando numa família você tem alguém que é crente, que é cheio de fé, que é ungido por Deus, que vence gigantes e que ensina os demais membros da sua família a também vencer gigantes. Davi foi o primeiro da sua família. Mas olha o que a gente vai ver aqui agora, que metade dos gigantes que foram vencidos pelos filhos de Israel foram vencidos pelos sobrinhos de Davi. Que você seja como um Davi na sua casa. Que você seja um exemplo de quem vence os gigantes, porque os teus filhos estão olhando para você, a tua esposa está olhando para você, o teu esposo está olhando para você, os teus parentes estão olhando para você e estão dizendo: eu vou aprender com o meu parente, eu vou aprender com meu pai, vou aprender com meu tio, vou aprender com a minha mãe, vou aprender com meu esposo, com a minha esposa, como se vence gigante. E quando as batalhas vier, você vai ter na sua casa uma família vencedoras de gigantes. Uma outra lição que a gente aprende é que este gigante, ele desafia o povo de Israel. Ele confronta. Esse gigante, ele está chamando os filhos de Israel para a batalha. E os filhos de Israel não têm medo de enfrentar desafio. Então uma outra lição que a gente aprende aqui é que o crente não pode ter medo de enfrentar desafios. Ele tem que confiar em Deus e continuar avançando. E se levantar algum gigante diante de você, homem e mulher, cheio de fé, creia, você vai vencer. Os desafios, as afrontas do inimigo, o convite para a batalha não é para você perecer no campo de batalha, mas é para te ajudar a progredir, aprender a ter fé em Deus, aprender a consagrar a sua vida em Deus e confiar unicamente em Deus. Quem tem fé sempre vence. Quando Davi venceu Golias, Davi ensinou uma lição muito importante para os filhos de Israel, e eu quero passar essa lição para você nesta noite. Os gigantes não são imbatíveis. Eu não sei se você está num campo de batalha e está enfrentando algum desses gigantes, mas escute isso: por mais desafiadores ou amedrontadores que eles sejam, por maiores que eles se apresentam, os gigantes não são imbatíveis. Eles estão na batalha para serem derrotados. Esses 4 valentes de Davi aprenderam não temer o gigante. E hoje nós, Igreja do Senhor, podemos aprender também com Jesus a não temer os gigantes e vencer para a glória do seu nome. Quando o gigante do oportunismo tentar se aproveitar de você, do seu cansaço, da sua fraqueza, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está colocando um Abissai do teu lado para te ajudar a lutar as guerras que você não pode lutar. Se aparecer algum gigante e te empurrar, te encurralar, te jogar dentro da cova e tentar te neutralizar, te manter lá no fundo do precipício, não se preocupe. O Senhor Deus é aquele que envia o seu anjo lá na cova para fechar a boca do leão, para te dar vitória, estender as mãos e te tirar do mais profundo lamaçal e te colocar no lugar de honra. Se o gigante do passado vier, tem uma canção que diz assim: lembranças do passado vêm que querem me fazer parar. Se o gigante do passado vier para tentar te fazer retroceder na fé, eu tenho um conselho para a tua vida nesta noite: olhe para frente. Olhe somente para frente. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque é por meio dele que a sua fé começa. Então olha para Jesus, não olhe para trás, porque a tua bênção, a tua vitória está à tua frente. E se for o gigante do exagero, tentando te prender com a mentira, com o engano, lembre-se disso: Deus não precisa de crente exagerado.
Deus não precisa de crente que quer se autoavaliar e se considerar melhor. O que Deus precisa é de homens e mulheres que caminhem na verdade, que tenham humildade, porque sem a humildade ninguém chegará a Deus. E você não vai vencer sucumbindo ao gigante do exagero. Você vai vencer se prostrando humildemente diante de Deus e reconhecendo que dele vem a força para você vencer.